Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz missionária, glória a Deus. Que alegria estar num culto missionário. Culto missionário tem a ver com a existência da igreja. Todos nós somos frutos da obra missionária. Vamos repetir? Todos nós somos frutos da obra missionária. Lembro-me que esteve aqui, eu acho que era dia de ceia, antes de congregar aqui no ministério, e fiz uma pergunta à missionária Hilda. Missionária Hilda, como é que está a missões? E a missionária, não, tem aí um povo aí contribuindo. E eu falei, o pastor Marcos, nosso pastor é missionário. Então eu revelo para a amada igreja, vamos abrir a palavra na Epístola aos Filipenses, por favor. Eu revelo à igreja, Filipenses capítulo 4, eu revelo à igreja que uma das razões pelas quais, pela graça de Deus, como servo do Senhor, vim com a minha esposa, viemos congregar aqui nesta amada igreja, justamente por causa do trabalho missionário. Uma igreja que está envolvida com a obra missionária. Isso me motivou, glória a Deus, porque verdadeiramente missões está no coração de Deus e certamente deve estar em nossos corações. Meus irmãos, abramos a palavra na Epístola aos Filipenses. Eu vou ler com a amada igreja no capítulo 4, esta epístola, esta carta é tão conhecida, glória a Deus, e estarei lendo com os amados irmãos, em nome de Jesus, do versículo, vamos ler do versículo 14, em nome de Jesus, até o 19, bendito seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 14, capítulo 4, do versículo 14 ao 19. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure um fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Querido Pai, nós te louvamos, te exaltamos, reconhecendo a nossa pequenez diante da tua grandeza, reconhecendo, Senhor, que falar do tema central da tua palavra é maravilhoso, é de grande responsabilidade, meu Pai querido, e como sou dependente do teu bom espírito, como todos nós somos, para que verdadeiramente do teu coração, Pai amado, venha uma palavra, como o Senhor está falando de diversas formas ao coração da tua igreja que é missionária, que hoje possamos verdadeiramente renovar a nossa paixão por almas, a nossa paixão, Senhor, por missões. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém?
declaro que sou dependente plenamente do nosso querido e amado Espírito Santo, que é o diretor da obra missionária. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso amigo, pastor, nosso líder, pastor Marcos Antônio Fernandes, por esta oportunidade, esta honra. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Hilda e toda a equipe. Está ali o pastor Márcio também presente, pastor Aragão, homem de Deus, todo muito digno no ministério, evangelistas, obreiras e obreiros, evangelista Marcos, que não está aqui, tem o pastor João ali também, né? Todos. Amém. Não vou citar não, porque pode falhar de repente, mas de uma maneira geral, glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu estava meditando quando foi me formulado o convite para ministrar aqui no culto de missões, e eu estava meditando, e o Espírito Santo, eu creio que me trouxe a este texto da palavra de Deus. Me trouxe a epístola do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Filipos, lá na Macedônia. E aí, meditando, refletindo, veio um tema ao meu coração, a graça de ofertar. E eu estou observando que Deus, neste culto de missões, e não foi possível chegar mais cedo, porque eu gosto de chegar cedo para acompanhar toda a maneira que Deus está falando, mas ainda peguei, não é? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Deus está falando nesta noite sobre a graça de ofertar. Vamos repetir? A graça de ofertar. Glória a Deus. E esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, o missionário que estava preso. O missionário que estava preso. Bendito seja o nome do Senhor. Me faz lembrar da serva do Senhor, a Ellen Berrani, que contou um testemunho dela através da Portas Abertas, que apoia a igreja perseguida, em uma certa feita aqui no Brasil. Ela, cabeleireira, ela cantora gospel, mas que foi presa num país chamado a Coreia Africana, na Eritreia. Ela que foi perseguida por causa da sua fé. Ela que foi lançada num container, lugar de prender, para que ela negasse. Ela que as suas pernas foram quebradas. Ela que comia comida com bastante sal, para que ela negasse a fé. Contudo, ela amou os seus algozes. Você pode exaltar o nome do Senhor? Ela cumpriu o que Jesus nos fala a respeito de amar os vossos inimigos. E tem um pensamento que eu coloquei justamente no rodapé aqui da minha Bíblia, na Epístola aos Filipenses. Ela disse o seguinte: o Evangelho requer sacrifício e ter os olhos firmes no Senhor e não nas circunstâncias. Ellen Berrani. O Evangelho requer o quê? Requer o quê? E ter os olhos firmes no Senhor e não nas circunstâncias. Acreditamos sem sombra de dúvida, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está preso numa prisão domiciliar, mas era uma prisão romana, porque ele estava guardado pela guarda pretoriana, ele estava guardado por um soldado da guarda, e contudo, independente disso tudo, ele diz no capítulo 4, no versículo 13 dessa carta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se cumpria na vida do apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 28, quando ele diz que todas as coisas contribuem. Há uma versão que diz que é o próprio Deus.
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Aleluia! Cumprindo o propósito. Então, se o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ela foi escrita em Roma, por volta do ano 64, entre 62 e 64, significa que Paulo está em Roma, e esta carta, ela tem pelo menos 14 vezes, ela faz menção à alegria. A alegria do missionário. Ele está preso, mas ele está alegre no Senhor. Oh, aleluia! Ele está preso, mas ele tem certeza que está cumprindo o propósito, cumprindo a missão. Havia um desejo dele, o pastor que foi missionário no Egito 10 anos, como é que é o nome, missionária Hilda, que pregou aqui, trouxe o Mohammed? Dagnaldo, pastor Dagnaldo, eu me lembro que na conferência missionária, ele leu Romanos capítulo 15, e disse que algo interessante aconteceu com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque havia um desejo de Paulo. Ele, em Romanos 15, ele apresenta uma retrospectiva do seu ministério. Ele diz que pregou em Jerusalém, nos arredores. Ele diz que pregou com autoridade, na unção do Espírito Santo, com sinais. E o desejo dele era anunciar a palavra de Deus, de maneira que ele chegou até o Ilírico, isto é, a Dalmácia na Bíblia, a antiga Iugoslávia. Porque em Romanos capítulo 15, versículo 20, Paulo diz que o desejo dele era anunciar o Evangelho aonde Cristo não havia sido anunciado. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor, quando a missionária, louvamos ao Senhor, missionária Hilda disse, a plena unção, para a glória de Deus, porque tudo é o reino, aleluia, independente do missionário congregar aqui na plena unção, ou não congregar, o importante é que nós estamos levantando a bandeira do reino, bendito é o nome do Senhor, e povos não alcançados estão ouvindo a palavra do Senhor. Você pode agradecer ao Senhor. Neste culto missionário é também, aleluia, noite de gratidão. Eita glória! Então eu quero agradecer ao Senhor pela graça de oferta. Eu quero agradecer, de ofertar, quero agradecer ao Senhor, juntamente com os irmãos, por todos aqueles que têm contribuído com a obra missionária desta igreja, e eu creio que outros mantenedores estão sendo levantados pelo Espírito Santo nesta noite. E você que está aí na internet, está sendo filmado? Está sendo filmado? Aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, que porventura não foi possível estar aqui no culto de missões, neste culto, saiba de uma coisa: Deus conta contigo para ser um contribuinte da maior obra do Senhor na face da terra. Por um minuto, levante a sua mão e agradeça ao Senhor. Aleluia, oh glória, oh glória. Missões podemos fazer de 3 maneiras: os joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés que vão. Eita glória! Nós podemos fazer missões, pastor Aragão, de 3 maneiras: os joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés que vão. Eita glória! William Carey, o pai das missões modernas, um jovem batista, aleluia, que foi para a Índia. Ele disse: eu vou descer a Índia, eu vou descer, eu estou indo para o campo missionário, mas vocês não se esqueçam de segurar a corda. Diga aleluia, diga aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, por favor, não incomodar. Deus conta contigo para segurar a corda. O missionário está lá, aleluia, nestes países, nações que foi falado. Sandra Paula, quando tocou em Sandra Paula, eu me alegro bastante. Aleluia, aleluia.
porque tive a honra, para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia, de tê-la como aluna da década de 80 ou 90 em um seminário teológico Adonai, igreja onde serviu o Senhor, onde eu e a Rose nos casamos em 1988, para a glória de Deus. E Sandra Paula, aleluia, eu depois fiquei sabendo, e ela se dirigiu, professor, o senhor foi meu professor de evangelismo, de glória a Deus. E de repente ela uma advogada, uma carreira linda na jurisprudência, mas Deus a chamou para ser missionária num país da janela 10 por 40, ainda solteira na época. Você pode dar glórias ao nome do Senhor? E Sandra foi para a Turquia, hoje está em Uganda, alcançando também lá os povos do Sudão e assim por diante. Há uns 30 anos, foi solteira, hoje casada com o irmão Wellington. Bendito seja o nome do Senhor. Ela tem um visto como professora de inglês e ele como técnico de futebol ao fazer um curso na CBF. Que coisa linda, que coisa bela, irmãos. Porque eu estava meditando neste culto, dizendo, Senhor, tem pelo menos 8 tipos de missionários. 8 tipos de missionários. Então o que não falta aqui é missionário. Diga aleluia. Agora tem 2, pastor Márcio, mais assim bem destacados. São os nativos, uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais sem... Então, os nativos domésticos, aqueles que estão, que às vezes num país, por exemplo, o missionário brasileiro, a família brasileira, para enviar o missionário, de repente o custo seria muito maior, escola, isso e aquilo. E mais algumas agências e também igrejas passaram a sustentar missionários nativos lá, quer dizer, um valor menor, algumas regiões até com $20, $30, e assim por diante, e o missionário sendo estimulado para ganhar, porque é muito melhor o africano ganhar o africano de uma certa forma, porque conhece a cultura e assim por diante. Então, meus irmãos, nos alegramos no Senhor, eu me alegro no Senhor, porque lá na EPOI, na década de 80, eu nem entendia direito, e eu estava falando que tem um missionário nativo e um missionário fazedor de tendas. Esse que está preso aqui no texto, preso e já tinha passado por muitas regiões e estava fazendo a recapitulação, e estava em Roma, esse que em Romanos 15, o missionário que pregou aqui na conferência, falou que o desejo dele era chegar à Espanha, mas ele não foi para a Espanha, porque ficou preso em Roma. Mas a grande verdade é que mesmo não ficando preso, não ter ido à Espanha, ele estava no centro da vontade de Deus. Quem pode dar glórias ao nome do Senhor? Eu estou recapitulando o que estava enfatizando. Meus irmãos queridos, e é uma grande verdade, bendito seja o nome do Senhor, porque na verdade missões está no coração de Deus, mas deve estar também no coração. Recapitulando, eu estava falando também que o William Carey disse, eu vou descer, mas você segure a corda. Por quê? Porque o missionário necessita de sustento. Diga, missionário precisa comer. Missionário precisa almoçar. Missionário, a oferta chega, como Sandra Paula dando lá, né, e outros mais, como já foi falado hoje aqui, ele na verdade compartilha com o povo. Há uma necessidade. Quando Paulo em Romanos 15 está registrado, ele escreve e é registrado o desejo dele de ir a Jerusalém, sob a bênção de Deus. A Bíblia diz que havia um desejo do apóstolo Paulo. Cronologicamente, ele escreveu a epístola, glorificado seja o nome do Senhor, provavelmente foi de Corinto. Ele plantou a igreja em Atos capítulo 18, está registrado em Corinto, e a Bíblia nos mostra, bendito é o nome do Senhor, que o desejo de Paulo era ir a Jerusalém. E aí no capítulo de Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, o meu desejo é cumprir a carreira com alegria, o ministério que recebi do Senhor, porque não tenho a minha vida por preciosa, Atos 20, versículo 24, mas quero cumprir e dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia! E ele sabia, tanto prova que quando ele chega em Jerusalém,
está em Cesareia, o profeta Ágabo, que era profeta de Deus, que profetizou que uma grande fome aconteceria no mundo, está registrado em Atos capítulo 11. Profeta Ágabo, que era um ministro da palavra, profeta de Deus, faz uma ilustração com o cinto de Paulo e diz: esse homem vai ser preso, esse homem vai ser... E os irmãos não compreendem um pouco sobre isso, mas Paulo estava em sintonia com o céu e disse: vocês não devem me constranger, ainda que eu morra, está lá em Atos 21, eu irei a Jerusalém. Diga aleluia! Ainda que eu morra, porque ele disse em Atos 20 e 24, para os presbíteros da igreja em Éfeso, num porto, em Mileto, ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, eu quero é cumprir o meu ministério com alegria. Ele aqui está preso, mas está alegre. Diga alegre! Diga alegre! Diga alegre! Culto de missões é o mais alegre. Olha para os irmãos que estão ao seu lado, vê como ele não está alegre. Diga aí, culto de missões. Culto de missões é o mais alegre. Mais alegre. Culto de missões deve ser o mais pentecostal. Diga aleluia! Olha para o irmão que está ao seu lado, vê a cara de pentecostal dele. Aí. Culto de missões, irmãos. Aleluia. Já viu a ceia, que é a festa? Ceia é festa. Aleluia. É festa, dia de ceia. Culto de missões também. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque culto de missões é pentecostal. E aí, Pedro? Eu estou cheio. E o povo está achando que o pessoal está embriagado. E aí? Vou ficar em pé. E ficou em pé. Vou pegar a espada. Que espada? Para cortar a orelha de alguém? Não, pegou a espada do Espírito. Diga aleluia. Diga: a espada do Espírito. E aí, Pedro? Como eu já orei, parafraseando, né? Como eu já orei 10 dias para receber esse poder, eu vou pregar só uns 10 minutos. Diga aleluia. E eu vim hoje aqui quase que eu falei: vou pregar uns... Diga aleluia. Vou pregar, bem encurtar bastante. Agora, mas escrevi muita coisa, mas vou encurtar, estou encurtando. Porque a gente começa a pregar e escreve, aleluia, mas os e-mails vão descendo e a gente vai entregando. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Riplada. Quando você vê a gente chegando assim, pronto, é os bolsos, diga aleluia. Para a gente não perder o fio da meada. Glória a Deus, glória a Deus. Até por nossas características de pregar. A graça de ofertar é o tema. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? E aí, Pedro, recapitulando. E aí? Ficou em pé, pregou um sermão de uns 10 minutos. E quase 3.000 almas entregaram a vida a Jesus. Diga Pentecostes. Diga Pentecostes. Todo mundo com cara de Pentecostes. Terra, light me kaleme kandarama cheme. Todo mundo com vontade de falar em línguas espirituais, diga aleluia. Oh, glória! E ele ainda dizia: e receba o dom do Espírito Santo. E receba o dom do Espírito Santo. E receba o dom do Espírito Santo. Você pertence à igreja pentecostal. É o período apostólico, do ano 30 ao ano 100, com a ascensão de Cristo. O ano 100 foi a morte de Paulo, de João. E esse período apostólico tem 4 subdivisões. Primeiro período, igreja pentecostal. Segundo período, expansão da igreja, até a morte de Estevão. Aleluia, o martírio de Estevão. E o terceiro período, expansão da igreja. Eita, expansão da igreja, a igreja entre os gentios, e foi plantando igreja entre os gentios. Em Atos 11, a obra missionária já estava chegando lá na Síria, já estava caminhando. A igreja pentecostal de Jerusalém falou: tem que mandar alguém para ver, supervisionar, como é que está a obra. E aí escolheram Barnabé, porque Barnabé era um obreiro, irmão. Se não era para atrapalhar, se ele não podia ajudar, não atrapalhava. Ele era chamado José, mas contudo recebeu um apelido. Obreiro bom, irmãos, é obreiro que gosta de estender as mãos para o missionário, reconhece, aleluia, obreiro bom, aleluia, obreiro que na verdade alguém está passando uma dificuldade, mas em vez de ficar dando lugar a julgamentos, não. Barnabé era desse tipo de obreiro, era um obreiro liberal também. Ele rompeu até com o sistema cultural. Ele tinha um terreno, alguma coisa assim, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Diga aleluia! Deu início! Terra! Gostei dessa, Espírito Santo. Diga aleluia! Pergunta ao irmão que está ao seu lado: está sentindo a presença dele?
Já deu um abraço no Espírito Santo? Vamos dar um abraço? Já deu um abraço no Espírito Santo? Irmão. O Espírito Santo é o diretor de missões. Diga aleluia. Espírito Santo é o diretor da obra missionária. O Espírito Santo é o diretor da plena unção. O Espírito Santo é o diretor da obra missionária. O Espírito Santo disse, em outras palavras, não vai estar num contexto por inferência, ilação, dedução. É isso que aconteceu. O que é que aconteceu? Aconteceu que em Atos 11, Paulo, que era Saulo, Barnabé foi buscá-lo. Viu a obra, foi buscar ele lá em Tarso. Levou ele para Antioquia. Eita glória! E lá em Antioquia, num culto, quem sabe como esse, diga glória a Deus. Em Atos 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, diretor de missões, apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ninguém fez churrasco, estava jejuando e orando. Diga aleluia. Para a despedida dos missionários. Diga aleluia. E a Bíblia, e hoje o Espírito Santo está aqui. Ele está de olho na gente. Diga aleluia. Ele está de olho, o Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus. E diz a Bíblia que a igreja reconheceu, a igreja tinha mestre, a igreja tinha profetas, mas faltava apóstolos missionários para uma obra específica. E naquele momento, eles colocaram as mãos sobre os missionários, Barnabé e Saulo, e a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Aleluia! A primeira peleja foi com um bruxo. E Paulo disse, mas que isso, está querendo atrapalhar a evangelização. Nós estamos evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, tem que ser pelo Espírito. Paulo era pentecostal. De repente, em Atos 13, está lá, só é ler. O que é que a Bíblia diz? Paulo disse, filho do diabo, tu ficarás cego por algum tempo, para que não venhas perturbar o caminho do Senhor. O procônsul viu, que coisa, hein? E creu na doutrina do Senhor. Diga aleluia. Pela graça de Deus, estive 2 vezes na África, porque o Senhor nos enviou para apoiar e segurar a corda e divulgar no Brasil e até fora 2 projetos que eu vi nascendo. Dormi numa base missionária, nunca acordei 3 horas da manhã, primeiro que eu vigia da base. Eita, aí o pastor Itamar até reclamou, mas deixa para lá, reclamou com o vigia. Ele tinha que ter acordado primeiro do que eu, diga misericórdia. Mas na obra missionária você tem. E foi uma peleja, foi uma viagem lá para Inhaminga, Moçambique, meu Deus, lá para dentro, em cima daquele jipe que foi usado na guerrilha e que o missionário comprou. Teve um missionário, pegou a malária e morreu, mas só morre se Deus quiser. Diga aleluia. Se não quiser, não morre. Porque o pastor Itamar já tinha, a última vez que eu estive com ele, já tinha pego ele e a família umas 70 malárias. Mas está firme. Diga aleluia. Ninguém vai para o campo missionário preocupado com a malária. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso. E David Livingstone, pioneiro na África, ele estava num sertão, sozinho. O missionário David, ele disse, você não tem medo de estar aí sozinho? Eu sou imortal até cumprir o trabalho do Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado. Em nome de Jesus, diga para o irmão que está ao seu lado, não incomodar. Diga aí, culto de missões vale isso. Diga. Por gentileza, diga aí, você é imortal até cumprir o trabalho do Senhor. Lá na nossa região, irmãos, a gente saía com equipes evangelizando de madrugada. Complexo do Chapadão. Meu Deus, só Jesus. Só Jesus. Qualquer coisa pode acontecer. Mas se estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, Ele é poderoso. Você com a Bíblia, com folheto, cabra lá com fuzil, e você com a Bíblia, e diz, olha, e até recebi uma informação que a camarada trocou o fuzil pela Bíblia. Diga aleluia, diga aleluia. Aleluia, porque é o poder do Evangelho, o poder do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, a graça de Deus de ofertar os benefícios do sustento missionário. A oferta missionária beneficiou a vida de Paulo. Porque ele registra isso, que ele estava suprido. Filipenses capítulo 4, ele diz que estava o quê? Suprido. Bendito seja o nome do Senhor, porque a igreja de Filipos se lembrou dele. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele ficou alegre,
Porque essa igreja, aqui, por exemplo, no versículo 15 de Filipenses 4:15, ele diz: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, a igreja de Filipos, usa até uma linguagem até, assim, no mundo até comercial, mas na verdade é na questão espiritual. Ele no capítulo 1, por exemplo, ele chega até a dizer, aqui no capítulo 1, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Filipenses: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo tinha uma alegria tão grande quando se lembrava da igreja de Filipos, que ele se alegrava, porque essa expressão cooperação tem muito a ver, até uma linguagem no mundo secular, né, de parceria comercial. E no sentido espiritual, esta igreja, ela tinha um cuidado com Paulo. Por quê? Porque, inclusive, eu creio que ele se lembrou quando Epafrodito, aqui no contexto de Filipenses capítulo 2, e aqui no capítulo 4, a gente leu que Paulo está dizendo que Epafrodito levou a oferta pessoalmente para Paulo, lá em Roma. A Bíblia Sagrada nos mostra que Paulo se alegrou de maneira tal, bendito seja o nome do Senhor, que ele agradeceu pelo apoio e a solidariedade desta igreja. Você pode dar glórias ao nome do Senhor? Quantos se alegram em Deus por ter apoiado e sido solícito com os missionários? Quantos se alegram em Deus nesta noite? Aleluia! Nós nos alegramos. Por quê? Porque cada um, diz que um grupo de fazendeiros se reuniu. Isso eu recebi de uma notícia de agências missionárias. O grupo de fazendeiros se reuniu. Aí, é porque se um esperar por outro, não, o irmão já está contribuindo, o outro já está, então eu não preciso. Minha oferta é muito pequenininha. Não é não, irmão. A oferta é o propósito. Igual aquela viúva, ela tinha só 2 moedinhas. Eu duvido que ela foi desamparada. O Senhor sustentou a viúva. Você crê nisso? Eu digo aleluia! Mas Jesus falou de pessoas ricas, que dava mas ela deu tudo que ela tinha, quer dizer, mas foi suprido. Então, isso é uma realidade. Aí um grupo de fazendeiros se reuniram e disseram: vamos dar era o leite, né, para missões. Aí tudo bem, aí um ficou responsável. O grupo de fazendeiros ficou responsável. Recebi isso da missão, acho que foi Horizonte. Se reuniu, vamos contribuir. Aí no final, quem estava responsável falou: agora eu vou pegar o leite, vamos vender para missões. Aí quando foi dar uma olhadinha, só tinha água. Que isso? Só tinha água. O que houve? Eu achei que não tinha problema. O carnezinho está aí, mesmo que a oferta seja pequena, mas entra tudo no projeto de Deus e o missionário está lá esperando. Quem pode dar glórias ao nome do Senhor? Aleluia! Isso é uma verdade. Então esta igreja, ela tinha cooperadores. Está em Filipenses 1, versículo 5. Esta igreja, ela se associou com Paulo, sócios. Está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, na aflição do missionário, aqui nesse caso é Paulo. A igreja, ela se tornou sócia da obra missionária. Eles tinham cuidado. Atos 4:10, a Bíblia diz: ora, muito me regozijei no Senhor, Filipenses 4:10, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Então Paulo aproveita para agradecer. Missionário agradece. Quem pode dar glórias ao nome do Senhor? Agradecer pela contribuição. Eles tinham cuidado. Ele não estava sozinho, apesar de se encontrar numa cadeia romana, abandonado por alguns e em perigo de vida. Mas contudo, Paulo está regozijante. Em Filipenses 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está falando de preocupação. Vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma.
Aleluia! Vocês devem apresentar as vossas petições diante do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcançará os vossos corações. Então ele é um missionário, ele está lá, mas ele está dando o exemplo que está alegre no Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E eu creio que Paulo chega até a se lembrar, por inferência podemos ver isso, em Atos 16, porque essa igreja que está apoiando o apóstolo Paulo é a igreja de Atos 16. Quem sabe, por inferência, quem fez parte desta grande oferta, porque ele diz que recebeu em abundância. Mas ele chega a dizer em Filipenses capítulo 4, versículos 10, 11, 12, que ele teve experiência. Ele não estava buscando, ele teve experiência, ele aprendeu. Diga, tem na vida cristã, repita comigo por favor, na vida cristã, tem que aprender. Não, eu não gosto mais desse negócio, estou comendo muito ovo. Mas ovo é bom, né? Diz que é bom. Mas ovo e farol de fusca, que é o tomate. Diga aleluia. É disco voador e farol de fusca. Mas todo dia. Paulo disse que teve. Glória a Deus. Ele diz no versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia! Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, Filipenses 4:12, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Mas, meus irmãos, lendo, glória a Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 9, quando Paulo, ele fala de oferta, e tem uma conexão com a igreja da Macedônia, né? Filipos pertencia à Macedônia, quando ele em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, por exemplo, bendito seja o nome do Senhor, 2 aos Coríntios, capítulo 9, ele aqui no versículo 12, ele diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12, ele diz, é Filipe que está ali na técnica? Deus te abençoe, aleluia. Se puder colocar aí, Filipe, coloca aí rapidinho, que eu estou, em nome de Jesus, eu estou, é bom pregar eu estou e cumprir, quase que eu estou encerrando, diga aleluia. Eu estou encerrando, não, então eu vou falar, eu estou encerrando. Vamos lá, coloca aí, Filipe. Já está aqui? Tá, 2 aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 12 ao 15. Amém? Glória a Deus. Porque a já está, aleluia. Pastor Marcos tem que estar aqui para me ajudar. Pastor Marcos é bom nisso. Diga aleluia. E ainda tira o óculos assim, meu óculos está bom. Diga, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo, eu vou ler 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A graça de ofertar faz com que quando chega a oferta, também se dá graças a Deus. Aleluia! A graça de ofertar é algo extraordinário. Quando alguém é alcançado e o missionário ganha aquela alma para Jesus, aquela alma também dá graças a Deus. Diga aleluia! A graça de ofertar é extraordinária, evangelista José. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Versículo 13. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos. Versículo 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Olha o versículo 15. Eita glória! Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, indescritível. Eita glória! Aleluia, 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 glória a Deus.
glória a Deus. David Livingstone, já falei sobre ele hoje aqui. David Livingstone, ele disse: Deus tinha o seu único filho e fez dele um missionário. Aleluia! Ou seja, Deus tinha o seu único filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa o seguinte, irmão: graças a Deus pelo seu dom inefável, indescritível. Irmãos, o amor de Cristo é indescritível. Deus enviou o seu filho como missionário. E ele diz lá em João 20, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Diga glória a Deus! Aleluia! Então significa que primeiro foi Deus que deu. Quem foi que deu? Quem foi? Deus. Por isso que essa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja missionária. E eu creio, meus irmãos, que vai multiplicar o número de carnês. Quem crê nisto, em nome de Jesus? Porque à medida que a igreja for, na verdade, o Espírito Santo for tocando nos corações, e o pessoal vem para puxar a corda. Né, Rose? Casados para sempre, né? Como é que é aquela corda? Ali é do perdão, né? É a ilustração do perdão, né? Agora eu me lembrei. Aí vai liberando. Aí vai liberando. Tem uma ilustração boa, né, pastor Márcio? Da corda. Glória a Deus. E agora, em nome de Jesus, aqui no culto de missões, é a corda da contribuição missionária. Diga aleluia. Diga aleluia. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia, aleluia, aleluia. Uma corda espiritual tem aqui. Glória a Deus. Cadê a irmã que falou do carnê? A corda espiritual. Quando pegar, a nossa querida, vem aqui, aleluia. E a equipe toda, missionária Hilde e tal. Então, quando chegar e dizer assim, eu preciso segurar a corda, e pega o carnê. Diga aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você for pegar o carnê, você diz assim, eu preciso segurar a corda. Eita glória. Preciso segurar a corda. De repente, missionária Hilda, aqui mesmo, né? Pode estar com o carnê aqui. E de repente nós vamos orar em prol de missões, no sentido daqueles mantenedores que têm apoiado, mas também em relação aos missionários. O Senhor conhece as necessidades, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você pegar o carro, diz assim, eu vim pegar a corda. Diga aleluia, aleluia, eu vim pegar a corda, eu vim pegar a corda, eu vim pegar a corda. Meus queridos irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele, na verdade, aleluia, só para a gente finalizar, eu fechei a Bíblia e tal, mas está lá em Filipenses. Eu amo essa carta, é uma carta maravilhosa, é uma carta de um missionário, é uma carta que, na verdade, Paulo está agradecendo, porque o Epafrodito teve um problema de saúde e ele quase que morreu. Está lá em Filipenses 2. E se ele teve uma enfermidade, mas Deus preservou Paulo, porque Paulo queria continuar alegre. Diga aleluia! Porque ninguém quer perder amigo, ninguém quer perder parente. E Epafrodito foi um enviado por essa igreja. E então ele disse o seguinte: irmãos, você pode ler, tá? Nós vamos orar, mas eu preciso declarar algo aqui. A graça de ofertar. Em Filipenses 4, antes de Paulo citar o 19, que foi o último versículo que a gente leu, ele diz assim, não é porque eu quero as vossas dádivas, mas eu quero que haja esse feedback, né? A troca. Em que aspecto? A igreja liberal. Tem gente que pode parar assim e dizer, poxa, como é que em 20 anos algo aconteceu? Missões já estava lá na casinha, não estava? Não estava envolvida? Na casinha? Por que isso? Gente, por que isso? É para a glória de Deus, diga aleluia. Mas eu quero declarar algo profeticamente aqui no encerramento deste culto, nesta aplicação e neste convite missionário. Porque esta igreja é uma igreja missionária. Esta igreja, lembro-me, meu amigo pastor Marcos Fernandes, quando ele fez uma campanha, não sei se irmão, quem está aqui se lembra, já faz tempo, uma campanha antes desta igreja ter sido plantada, e pegou um caminhão, acho que foi um caminhão, foi lá para a terra dele, pelo menos foi isso que eu vi, ele me falou isso, foi para a terra dele, ficou apertadíssimo, mas foi para a terra dele, aleluia, cacimba de dentro, é cacimba de dentro? É isso mesmo? Aleluia, e hoje, a igreja está plantada lá,
E a família missionária está lá. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque esta igreja, para a glória de Deus, é uma igreja missionária. Você pode aplaudir ao Deus de missões. Então, os irmãos leiam antes do versículo 19, quando Paulo diz a respeito da conta. Da conta. Nós vamos orar. Mas é bom ler. O crente bereano examina e vai ver. Eu não quero deixar passar essa versículo 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumenta a vossa conta. Filipenses 4:17. Quando ele no 16 diz: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo, quem sabe quem ajudou nessa oferta foi a menina que foi liberta do espírito de adivinhação, o carcereiro e a casa dele, e a Lídia, que era uma comerciante, vendedora de púrpura. Diga aleluia, aleluia. E ele diz que quando chegou em Tessalônica, a igreja enviou uma oferta. E ele está aqui falando, mas ele está dizendo aqui, antes de orar, não tem jeito, irmãos, é preciso ter esse entendimento. Aleluia. Ele diz: não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumenta a vossa conta. Existe provavelmente uma conta celestial, tem um crédito lá. E esse crédito faz parte da igreja missionária. Diga aleluia. Então diga para o irmão que está ao seu lado: e aí, como é que está a conta lá? A conta. Existe um crédito. E enquanto estivermos aqui louvando, aleluia, nossa querida está ali com o carneiro. Agora, para chegar aqui, por gentileza, profeticamente, não estava nada programado aqui no script, você diz assim: quero segurar a corda. Aí você pega o carneiro, diga aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí Paulo, profeticamente, ele tem a palavra de Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Não é? Em relação às necessidades da igreja, mas a suprimento é segundo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja que tem crédito no céu. E eu digo isso para a glória de Deus. Eu digo isso para a glória de Deus. Digo isso para a glória de Deus. Para a glória e honra do Senhor. Transfiro para o Calvário, porque tudo pertence a Ele. A plena unção para a glória e honra do nome do Senhor está firme nos seus 20 anos. 20 anos, pastor Márcio? Aleluia, de existência. Sabe por quê? Porque tem crédito no céu. Você pode aplaudir por causa disto o Senhor. Aleluia. Querido Pai, em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus. Te louvo pela cantina missionária. Te louvo por todos os projetos. Te louvo pelas missões urbanas na Praça Sans Pena e em tantas regiões. Te louvo, Senhor, pelos missionários que estão em países, em regiões de povos não alcançados. Te louvo pela vida do pastor Marcos Fernandes e a família missionária. Te louvo por todos os teus filhos. Te louvo por aqueles teus servos, Senhor, que estão aqui neste culto de missões. Com paixão, Senhor, verdadeiramente reconhecendo através de relatórios, Senhor, da Secretaria de Missões, que o Senhor tem sido maravilhoso, que o Senhor tem sustentado os seus filhos. Portanto, ó Deus, abençoa aqueles que já contribuem, abençoa aqueles que vão segurar a corda. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Missões nós podemos fazer de 3 maneiras: os joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés que vão. Em nome de Jesus, há espaço para todo mundo na obra missionária. Pode louvar, em nome de Jesus. Venha pegar seu carneiro, se você não tem ainda o carneiro. Venha, pode vir. Pode vir. Diga assim: eu quero segurar a corda. A te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém. Somente glória dele, mais ninguém. Aleluia. Deus,
Glória é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, segurando eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. A irmã Noemi, que está sem igreja, hoje encontrou, diga aleluia. Cadê a Noemi? Cadê a Noemi? Vem cá, Noemi, nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que hoje você encontrou, Noemi. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar pela Noemi no culto missionário. Diga glória a Deus. Pode chegar, quem pode ficar ao lado dela aqui? Glória a Deus, irmã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está sem igreja, mas hoje encontrou. Amém, Noemi? Em nome de Jesus, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, recebe-me como tua filha, lava-me no teu sangue. Noemi, você já tinha confessado a Jesus como Salvador? Então está. Senhor, confirma o nome dela no livro da vida, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue e que ela possa ser uma missionária, orando, contribuindo ou indo. Abraça aí, querida missionária. Abraça, Noemi. Receba um abraço missionário da Igreja Plena Unção, em nome de Jesus. Pode continuar, pode continuar. Não adoro pelo que ele faz,